Bebê chegando em casa, aprenda como preparar o seu cão para lidar com esse momento tão especial. Eu sou Henrique Camilo, adestrador, acadêmico em medicina veterinária, e a nossa missão é melhorar a sua comunicação e sua conexão com o seu cão, proporcionando assim uma melhora no bem-estar de ambos. Muitas pessoas, às vezes, já tem um cãozinho e o casal ali está esperando um neném. E fica com muito medo do que pode vir a acontecer. Algumas pessoas, infelizmente, inclusive doam o seu cão por causa da chegada do neném. A gente tem que ter em mente o seguinte: o cão ele pode conviver perfeitamente com a criança, desde que ele seja preparado e adaptado para isso. Ele não precisa ver a criança como um concorrente. Na verdade, ele tem que ver a criança como um novo integrante daquela matilha, daquela família, daquele ciclo social que o cão está inserido. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que não adianta isolar a criança. Isolar a criança nunca vai ser a solução. Por quê? A criança vai crescer sem conhecer o cão sem conhecer a criança. No dia que os dois se virem, são dois desconhecidos se encontrando. Se você tem um cão que é muito dominante, um cão que é agressivo, esse cão pode vir atacar a criança, simplesmente porque ele não conhece. Vamos lembrar que familiaridade diminui a agressividade. Eu tenho um cão de guarda, mas o cão é familiarizado comigo, meu cão não me ataca. Meu cão vai atacar um desconhecido, né, um invasor. Então, isso precisa ficar muito claro. Você simplesmente isolar a criança do cão não vai resolver nada. Você só está adiando um problema muito maior, que vai vir com juros e correção monetária. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que existem estudos que mostram que cães elevam a imunidade das crianças. Lidar com o cão, ter contato com o cão numa fase bem jovem da criança, numa fase assim que a criança chega em casa, assim que a criança está desenvolvendo, assim que a criança nasce, eleva a imunidade dos cães. Eu conheço alguns amigos que têm filhos e os filhos tinham muito problema de alergia. O pessoal já com 3, 4 anos, as crianças já com 3, 4 anos, 5 anos de idade. Quando eles compraram um cãozinho ou ganharam um cãozinho, foi impressionante ver a mudança na saúde daquela criança. A criança ficou mais sorridente, a criança melhorou da alergia, a criança teve um aumento da qualidade de vida. É lógico que se você tem um filho que é alérgico, você não vai comprar um cão simplesmente para tratar a alergia do seu filho, né? Adquirir um cachorro é algo muito sério e saúde também é algo muito sério. Então, para lidar com alergias, consulte primeiro o seu médico. Outra coisa que é importante, minha esposa, minha mulher, minha namorada está esperando um bebê. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer com o meu cão? Primeira coisa é levar o cão no veterinário. Por quê? O veterinário ele é o profissional que é capacitado e é o profissional responsável pela saúde do cão. Então eu preciso ter a certeza que o meu cão está com a vacinação em dia, justamente para prevenir a transmissão de alguma doença para o meu filho. Eu preciso saber se o meu cão tem algum problema de saúde, se o meu cão... Como é que está a saúde geral do cão? Isso tudo vai prevenir doenças, isso tudo vai melhorar a higiene do local, vai melhorar todo o aparato que eu vou precisar ter para a chegada do bebê. Por quê? Se o meu cão tiver com alguma verminose, tiver com algum vírus, alguma doença, ele pode colocar isso no ambiente, ele pode transmitir para nós, ele pode transmitir para a criança. Então a criança ela tem um sistema imunológico muito mais frágil que o nosso, até porque está em período de desenvolvimento. Então a primeira coisa é cuidar da saúde do cão, checar a saúde do cão, ver se está tudo ok, para aí sim poder ficar mais tranquilo com relação a esse aspecto de saúde. Outra coisa é mudar gradualmente a rotina do cão. Não adianta do dia para a noite querer transformar o seu cão num super cão sociável com todo tipo de criança. Isso pode ser até traumático para ele. Então, vai mudando aos poucos, vai devagarinho, para que o cão não sinta essa mudança. Outra coisa, não esquecer o cão com a chegada da criança, tá? Muitas pessoas, muitas famílias dão uma super atenção à criança e deixam o cão largado de lado. A gente tem que ter em mente que o cão, ele tem necessidades de cão, ele é um ser vivo, ele precisa da atenção, ele precisa dos cuidados, ele precisa de atividade física, precisa de disciplina, precisa de afeto, ele precisa de uma série de coisas que não podem ser deixadas de lado. Então, o bebê nasceu, o bebê vai nascer, tem que cuidar da criança, tem que cuidar da família, tem que cuidar da esposa, porém, não esqueça o cão precisa de atenção.
Outro ponto que é interessante, durante a gravidez, é interessante que tanto a pessoa que está grávida, a moça que está grávida, quanto o marido, o namorado, quanto o pai da criança, que segure um bebê enquanto lida com o cão. Ou melhor, segure uma boneca representando um bebê enquanto lida com o cão. Por quê? Isso já é para criar um condicionamento que para o cão ser manipulado, vendo uma criança no colo de quem está manipulando ele, vendo uma criança no colo do proprietário, do tutor. Isso é importante para o cão já ir se adaptando quando o bebê nascer. Outro ponto que é importante lembrar é que tá com o bebezinho, tá com a bonequinha no colo ali representando o bebê, faz um carinho no cão. Se o cão ficou animadinho vendo a boneca, né, não demonstrou agressividade, né, se ele demonstrou estar curioso, demonstrou equilíbrio, dá um petiscozinho para ele, faz uma festa para ele, começa a reforçar esse comportamento sociável dele com a boneca, que quando ele lidar com a criança vai ser muito mais fácil dele aceitar, vai ser muito melhor, vai ser muito mais tranquilo. Outra coisa que é interessante é que alguns estudos dizem, né, que a criança, quando está no útero materno, ele escuta, né, o ambiente o influencia. Né? Alguns estudos falam até que mulheres grávidas, quando escutam música clássica, estimulam o cérebro do feto, estimulam o cérebro do bebê, a tal ponto que esses bebês, quando nascem, eles são mais criativos, eles são mais inteligentes, segundo alguns estudos, né, porque melhora a conexão neurológica da criança. Enfim, outros estudos falam ainda que os bebês reconhecem a voz do pai e da mãe, mesmo estando dentro da barriga. Então, deixar o cachorro cheirar a barriga, deixar o cachorro lamber a barriga, reforçar esse comportamento dele demonstrando carinho na barriga da mamãe, e é muito importante. Não só o cão já está se acostumando, já está se familiarizando com o ato da moça estar grávida, como possivelmente a criança também está tendo boas sensações quando o cão está interagindo ali com a barriga da mamãe. Outro ponto interessante, mamãe, é não ficar nervosa nessas horas. É lógico, não pode deixar um cão pular em cima de você, não pode deixar um cão pesado pular em cima de você. Você já deve ter feito um adestramento prévio para que isso não aconteça. Mas os sentimentos da mãe influenciam a criança. Então, que a mãe fique tranquila, fique calma, que a mãe goste de receber essa atenção, esse carinho do cão, para que o bebê que está ali prestes a nascer ou que está em desenvolvimento, que ele sinta todas essas emoções positivas, essas sensações nobres que a mãe está sentindo, para que quando ele nasce ele também tenha uma conexão maior com o cachorro. E como fazer para o cão não pular em você? Primeira coisa, a primeira dica bem simples, contenção. Como assim? O cachorro está lá com a coleira ou com o peitoral, outra pessoa está segurando ele na guia. Não vai deixar o cão pular em cima de você. Se é um cão que tem hábito de estar pulando, para ele cheirar a barriga da mamãe sem ter risco, sem ter acidente, essa é a primeira dica, né? A primeira forma. Segunda forma, alguns adestradores, quando o cão salta neles, eles levantam o joelho e deixam o joelho para o cão bater no joelho, e vendo que toda vez que ele salta, ele bate no joelho, ele tem um desconforto, ele para de pular. Fica aí essa técnica. Geralmente eu faço um outro processo. O que eu gosto de fazer? Primeira coisa, eu só dou atenção, eu só dou recompensa para o cão se ele estiver com as 4 patas no chão. Nunca vou dar atenção se o cão estiver em 2 patas. Por quê? Toda vez que o cão sobe em mim, se eu faço um carinho nele, eu estou reforçando o ato dele subir em mim, o ato dele ficar em pé em cima de mim, dele estar pulando em mim. Então eu nunca vou reforçar, eu nunca vou dar atenção para o cão que está pulando. Eu chego em casa, já falei isso aqui mais de uma vez, eu chego em casa e já ignoro o meu cão. Quando o meu cão está calmo, eu vou lá e dou atenção a ele. A mesma coisa eu faço na casa de cliente. Eu chego na casa do cliente, o cão começa a pular em mim, eu olho para o cliente, começo a conversar, eu ignoro o cão, começo a mexer no celular, ando para um lado e para o outro, eu ignoro de fato o cão. Quando o cão se acalma, que está com as 4 patas no chão, que está olhando para mim de forma calma, aí eu vou lá, faço um carinho, faço uma festa. Se ele tentar pular de novo, eu vou repetindo esse processo. Até que chega um momento que os cães, quando eu chego, eles já sabem o que eu vou fazer, então eles já sentam, já ficam esperando, já ficam calmos para eu ir lá e dar um carinho neles.
Outros adestradores também usam a técnica de quando o cão está subindo, eles pegam assim entre esses dois dedos, colocam no focinho do cão e empurram com força para baixo. Então fica aí alguns conselhos, né? Vocês vão usar o que vocês acham mais eficiente, né? Eu costumo sempre reforçar o cão quando o cão está com as 4 patas no chão, nunca, em hipótese alguma, quando o cão está em pé, até porque ficar em pé para o cão é algo que ele já faz desde filhote, né? Quando os dentinhos começam a nascer, a mãe começa a se machucar, né, quando o cão está mamando, então ela começa a levantar, começa a sair, e o cão vai perseguindo ali a teta da mãe para poder mamar. Ele já começa às vezes a ficar em pé para poder conseguir mamar. Às vezes o cão está num canilzinho, está numa caixinha, ele fica em pezinho, aí a gente vai lá, faz um carinho, né, dá um dengo para ele, então a gente já está condicionando o cão a querer ficar em pé, a querer subir. Eu já faço totalmente o oposto, né, só dou carinho, só dou atenção, só faço uma festa quando ele está com as 4 patas no chão, que é já para reforçar esse comportamento. Se eu tiver com a guia, eu só afasto a guia assim do meu corpo, né, quando ele sobe, não estou puxando para cima para enforcar, eu só afasto, que aí ele não tem alcance até mim, né, ele não consegue me alcançar, e aí quando ele para, que está com as 4 patas no chão, eu vou lá e faço um carinho nele. Fica aí também mais essa dica. Outra coisa importante é deixar o cão cheirar o enxoval da criança, tá? Mas como assim cheirar? Você simplesmente joga e deixa cheirar? Não, você leva o carrinho do bebê para o cão cheirar, para o cão interagir. Se você usou uma toalhinha, ou você usou um lenço, ou usou um cobertor na criança, ou comprou, deixa o cão cheirar, deixa o cão entender que aquele cheiro é um cheiro que vai ser recorrente para ele. E detalhe, não é só deixar cheirar. Deixa cheirar, faz um carinho quando ele estiver calmo, quando ele estiver submisso, faz um carinho. Se ele demonstrar agressividade para aquelas coisas, pega o cão, prende ele no canil, né, afasta ele, faz ele entender que toda vez que ele está agressivo, ele perde espaço, ele perde liberdade. E faz ele entender também que carinho para as coisas do bebê, demonstrar carinho no enxoval, no carrinho, tudo que tenha cheiro do bebê é importante. Tudo que ele cheirar o bebê vai fazer com que ele, ou melhor, toda vez que ele cheirar o enxoval e demonstrar estar calmo, demonstrar felicidade, demonstrar equilíbrio, faz um carinho para reforçar esse sentimento dele. Isso é muito bacana, ajuda bastante, porque quando o cão for conhecer a criança, aquele cheiro já é algo familiar para ele. E ele sabe que toda vez que tem aquele cheiro e ele estiver calmo, ele vai ganhar atenção, vai ganhar carinho, vai ganhar um petisco. Isso vai ajudar bastante também. Outra coisa que é possível é já acostumar, né, se for possível, já acostumar o cão com sons e choro de bebê. Como é que isso pode ser feito? Baixa no YouTube, em algum lugar, alguma plataforma, arruma um sonzinho ou grava mesmo o sonzinho de um filho de um amigo chorando, bota para tocar para o cãozinho, para ele já ir acostumando, começa no volume bem baixinho, vai subindo aos poucos, vai subindo devagar. Eu tenho um amigo que disse que queria que quando o bebê chorasse, o cão dele começasse a latir para ele acordar, né, e poder ir lá ver o que aconteceu com o bebê. E eu disse para ele, olha, possível mas também tem o risco do latido do cão assustar ainda mais a sua criança e começar ali a construir um sentimento negativo. Eu acho que o melhor é ensinar o cão a, quando ouvir o cheiro do bebê, simplesmente ficar calmo. É natural que o cão se desespere, porque ele não entende o que está acontecendo, mas ele já vai associar aquela voz mais fina, mais aguda do bebê à voz de um filhote. Então, ele, dentro de si, o instinto paterno ou materno dele já vai ser acionado, já vai aflorar. Então, se você ainda estimula isso para o cão latir, pode ser que ele fique muito agitado. Você vai causar um estresse no cão, pode causar um estresse na criança, consequentemente vai ser um estresse para a família toda e ninguém vai ficar bem. Então, eu prefiro acostumar o cão de forma que ele fique calmo, né? Boto uma música calminha, boto o som calminho do choro, dou um petisquinho, brinco com ele, faço um carinho, vou subindo essa música, esse som aos poucos, e aí também continuo reforçando para o cão sempre se manter calmo. Não, o bebê chorou, eu tenho que ficar calmo. É isso que eu gosto de condicionar o cão para ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais tranquilo.
Outra coisa que é também muito bacana é você socializar o cão com outras crianças. Mesmo antes de pensar em ter um bebê, mesmo antes de engravidar, já vai socializando o cão com as crianças, porque quanto mais ele conhece crianças, quanto mais consequências positivas ele tem ao lidar com a criança, mais fácil vai ser para ele lidar com a próxima criança. Ele entra já no embalo de condicionamento de que a criança é algo bom para ele. E outra coisa que é bacana é também ensinar como ele interagir com a criança. Eu tenho uma cadela chamada Safira, e ela, desde muito nova, ela sempre gostou de criança. Era algo assim que estava, eu acho que já vem já na genética dela. E era impressionante que ela, com 6, 7 meses, ela via a criança, ela começava a pular de alegria, ela queria brincar, ela queria interagir, queria cheirar a criança. Muitas vezes isso assustava a criança. E eu precisei ensinar a ela que quando ela visse uma criança, que ela ficasse parada. Ela ficasse fazendo como se fosse uma estatuazinha, ficasse parada e deixasse a criança ir até ela, alisar, interagir com ela. Como ela tem uma expressão muito forte, às vezes ainda assim ela assusta a criança, né? Que às vezes ela para, tá olhando para a criança pensa que ela está com raiva, mas não, que ela tem uma expressão forte. E aí algumas crianças se afastam, mas outras crianças mesmo assim ignoram e interagem com ela, e é muito bacana. A gente está passeando e eu vejo uma cadela que é treinada para proteção ter esse equilíbrio de interagir fácil com criança. Eu lembro uma vez que eu estava caminhando, encontrei com um amigo meu que tem um bebê, na época o bebê tinha 1 ano, e eu estava com 2 cadelas minhas, né? E o menino veio, né, brincou com minhas cadelas, ele morrendo de medo, eu fiz, não, pode deixar ele à vontade. A criança ficou entre as 2 cadelas e ficou alisando as duas assim, né? Uma com a mão esquerda, outra com a mão direita. Enquanto a gente estava brincando assim, né? Enquanto ele estava ali socializando com elas, uma pessoa chegou perto e olhou e viu a cena, né? No ângulo que a pessoa estava, ele não via que eu estava segurando as cadelas pela guia, né? Ele só dava para ver a criança e os 2 cães. E como ele olhou muito para a criança, foi impressionante que as 2 cadelas na hora se posicionaram com expressão séria e começaram a intimidar a pessoa, né? Elas começaram a se impor contra a pessoa. Por quê? Aquela pessoa que chegou de uma forma meio predatória, né, como se fosse realmente um predador, né, chegando aos poucos, sem fazer barulho, olhando para a criança, para elas reconheceram como uma ameaça e em prontidão elas já encararam de volta já para repelir aquela ameaça. E eu tenho plena convicção que se aquela pessoa chegasse mais próxima, elas iriam atacar, até porque são treinadas para isso. E eu gosto de citar essa história para você ver que um cão bem equilibrado, um cão bem treinado, ele vai proteger a criança que ele conhece, ele vai proteger aquela criança a qual ele foi socializado. É lógico, existem cães que são muito agressivos, que têm uma agressão social, que não são muito dominantes, que esse tipo de exercício não é recomendado, né? Porque aquela criança, aquele filho do meu amigo, não vai interagir com o cão constantemente. Então, alguns cães simplesmente não aceitariam, né? Então, para alguns cães é melhor evitar esse tipo de socialização com desconhecidos, a não ser que seja feito desde filhote, para que ele consiga desde sempre aceitar essa situação. Outra coisa que é importante é não associar o bebê a algo negativo para o cão. Como assim? Você está ali brincando com o seu cão, você está ali passeando com o seu cão, você está ali adestrando o seu cão, e aí de repente o bebê chora, você tem que pegar o bebê. Então simplesmente você prende o cão, você isola o cão e vai lá e pega a criança. O que o cão começa a compreender? Poxa, toda vez que ele vai interagir com a criança, eu perco minha liberdade, eu perco a atenção, eu perco alguma coisa. O cão começa a associar a criança a algo negativo, a algo que ele perde, a algo que não é bom para ele, que é desconfortável para ele. Isso pode ser um começo, né, no desenvolvimento de uma futura agressão, porque aquela criança começa a ser uma ameaça, aquela criança começa a ser algo que tira a liberdade do cão, né, que tira algo que o cão quer. Então vamos evitar, né, associar a criança a algo negativo. Vai lidar com o cão depois de lidar com a criança, não importa se você está estressado, se a criança chorou muito, se você não conseguiu dormir bem. Toda vez que for lidar com o seu cão, em especial depois de lidar com a criança, você tem que estar calmo, tem que estar equilibrado. Vamos lembrar que cães não seguem líderes desequilibrados. O primeiro passo para você ser um líder de um cão, para você ser um alfa, é você ser calmo e firme, mas ser equilibrado. Você não pode ser louco, não pode estar no estado alterado de humor. Você tem que estar sempre calmo e firme. Então sempre mantendo esse equilíbrio para que o cão também devolva esse equilíbrio. Outra coisa que é importante a princípio é não deixar a criança sozinho com o cachorro. Por mais que o cão ame criança, por mais que você faça todo o trabalho que eu já ensinei, aquele cão pode vir a machucar a criança.
voltando ao caso da Safira. Safira pesa 30 quilos. Imagina ela encostando numa criança de 10, ela tem 3 vezes o peso da criança, ela vai derrubar aquela criança. Ainda que ela não queira, ela é uma cadela muito forte, é uma cadela muito bruta, é uma cadela que gosta de brincar de forma muito intensa. Então, se ela for brincar com a criança, ela pode derrubar, às vezes até a cauda mesmo balançando pode machucar a criança, tendo em vista que a criança, o bebê, é muito mais sensível que nós. Então, toda vez que for lidar com a criança e o cachorro juntos, é sempre supervisionado. Não deixe o cão sozinho. Tem cães pequenininhos que gostam de brincar de morder. O cão pode sentir ciúme da criança por qualquer motivo, e o cão, até para se defender, né, vendo a criança como uma ameaça, ele pode vir a atacar para se defender. Então, sempre sob observação, sempre interagindo com os dois, sempre equilibrando a situação. Tá? Outra coisa que é muito importante, não leve a criança para o cão cheirar, pura e simplesmente assim. Tá? O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho um cão de grande porte. Aí eu quero que o cão se acostume com a minha criança. Eu estou com a criança no colo, vou lá e vou levar o cão para cheirar. Ah, não, eu estou levando para cheirar que é para ele conhecer. Você falou que familiaridade diminui a agressividade. Tá, mas não é pelo fato dele conhecer a criança, dele identificar o cheiro da criança, que ele não vai agredi-la. Tá? É necessário um processo, é necessário um desenvolvimento. Eu vi um adestrador uma vez, ele citando um caso que o pai, né, tinha uma criança e ele tinha um cão de grande porte. Não vou dizer a raça aqui para não sujar a raça, que esse não é o critério, né, isso não é a vontade, e outro, não é culpa da raça. Tá? O indivíduo ali era um indivíduo que era agressivo, era um cão de guarda, um cão territorialista. A pessoa pegou a criança, que era um ser desconhecido para aquele cão que é intolerante com desconhecidos, e foi lá e levou o cão para cheirar. O cão, quando cheirou, sentiu que era uma ameaça, porque é um cheiro desconhecido, é um ser vivo que é desconhecido, para ele é uma ameaça, está invadindo o território onde ele reside, o território onde existem os recursos dele. Ele não contou a história, foi lá, agarrou a criança, saculejou, e o final da história não foi muito bonito, tá? Não foi um final trágico. Isso tudo poderia ter sido evitado se, primeiro, o proprietário do cão tivesse preparado o cão para a chegada dessa criança, e segundo, ele tivesse lembrado de não levar o cão. Essa história que as pessoas têm, ah não, se o cão cheirar, ele vira seu amigo, isso não existe. Não adianta você chegar dando a sua mão para o seu cão cheirar e achar que pelo simples fato dele conhecer teu cheiro, ele vai te respeitar, ele vai gostar de você, ele não vai te atacar. É tipo achar que você vai entrar num mundo cheio de agressores, vai levar o seu CPF, sua identidade, e as pessoas, por saberem o seu nome e a sua identidade ali, vão simplesmente lhe ignorar, não vão lhe atacar. Não faz sentido, tá? Os cães, eles se relacionam entre si um pouco diferente do que nós nos relacionamos. Muito da comunicação do cão é tátil, é sensível, ela não é vocalizando. Então, quando você vê uma mãe canina corrigindo o filhote, ela vai lá e vai morder o pescocinho dele, vai dar um sacode no pescoço dele, muitas vezes de forma enérgica, é até impactante para quem está de fora. Então não adianta achar que simplesmente você levando a criança e o cão cheirando, ele não vai querer repeli-la. E esse ato de repelir com certeza vai ser físico. Tá? Então vamos ter bom senso, não vamos levar nossos bebês para o cão cheirar pura e simplesmente. Vamos preparar o cão e depois sim, progressivamente acostumar a criança com o cão. Outra coisa interessante é que a casa precisa ter uma higiene redobrada, tendo em vista que o bebê não tem um sistema imunológico tão bom quanto o nosso. Então, se você já limpa a sua casa bem, você vai precisar limpar muito mais. Vamos lembrar que o cão tem pelo, a saliva do cão cai no chão, tem cão que faz as necessidades em qualquer lugar. Às vezes o cão, para conseguir mais atenção, ele pode começar a fazer as necessidades fora do local onde ele já era treinado. Então o ambiente precisa estar muito mais limpo, o cão precisa estar sempre limpo. Precisa ter um cuidado com essa higiene. A higiene precisa estar redobrada para proporcionar um melhor ambiente para a criança, tá? Para proteger a criança de alguma doença, de alguma coisa que pode acontecer com ele, justamente alguma contaminação por conta do ambiente que não está sendo bem limpo. Outra coisa que é importante, é importante a gente lembrar, cães disputam recursos. Tá? Alguns pesquisadores chegam até a dizer que cães não brigam, com exceção dos cães de rinha que foram selecionados, que infelizmente foram selecionados para isso. Cães não brigam, cães disputam recursos. E a criança, ela pode vir a querer pegar um recurso desse cão. O que é um recurso para o cão? Um exemplo,
território, para ele é um recurso extremamente importante, porque nele existem todos os outros recursos. No território existe água, que é um recurso, comida, existe um parceiro sexual, um local de descanso, os brinquedos dele, enfim, tudo aquilo que o cão vê como necessidade para ele está inserido dentro de um território. Então a gente precisa tomar cuidado quando a criança vai se relacionar com o cão, porque cães disputam território. Então não leve o bebê para entrar no canil do cão, não deixar o bebê subir na caminha do cão, subir em locais onde o cão gosta de descansar, não levar a criança, não deixar a criança pegar os brinquedos do cão, pegar um osso do cão, mexer no pote de comida, na vasilha de água, porque esses recursos são imprescindíveis para o cão. E pode ser que aquele cão defenda aquele recurso. Pode ser que o cão não ligue, né? Existem cães que não são dominantes sobre seus recursos, né? Ou não dominantes sobre todos. Tem cães que são hipersociáveis com criança, mas é importante ficar esse alerta. A gente deve lembrar sempre que cães disputam os recursos, e essa disputa ela não é uma disputa intelectual, é uma disputa física. Nesse momento pode acontecer um acidente com a sua criança simplesmente porque você deixou a criança interagir ali, pegar os recursos do cão, e isso aos olhos do cão faz com que a criança seja uma ameaça. Ela sendo uma ameaça, o cão vai se defender. Outro ponto importante, a criança deve participar do adestramento do cão. Aí algumas pessoas me dizem, Henrique, mas minha criança é um bebê de colo. Como é que ela vai participar do adestramento? Simples, você vai adestrar o seu cão e a criança está no colo. Uma coisa não impossibilita a outra. Eu fiz aula de dança de salão com um grande amigo meu, né, o Ítalo Miguel, e ele, quando a bebezinha dele era de colo, muitas vezes ele deu aula com a bebê no colo e dava uma aula maravilhosa, sorrindo, brincando, feliz da vida, e a turma ficava maravilhado com o quão companheiro ele era da criança, né? Como ele trazia esses valores de pai de verdade, que hoje infelizmente está tão raro, para aquele momento do trabalho dele, ele protegendo a criança, abraçadinho com ela, fazendo carinho, brincando, e ainda assim dando aula para a gente. Então, do mesmo jeito que ele fazia isso, nós podemos deixar os nossos cães com a criança no colo. O fato da criança estar no colo, enquanto o cão está sendo adestrado, vai ser maravilhoso para o cão começar a perceber que durante o processo de treino dele, durante o processo de condicionamento dele, a criança está inserida. A criança é algo que faz bem para ele, porque quando você tem uma boa técnica, um bom método de adestramento, o bem-estar do teu animal melhora, o bem-estar do animal sobe, o cão fica mais feliz, fica mais motivado, o cão fica mais alegre. Então, imagina que coisa maravilhosa que é. Toda vez que ele vê a criança, ele vai treinar. Toda vez que ele vai treinar, a criança está ali. Ele começa a associar o bebê, a criança, como algo bom, como algo que o motiva, algo que o deixa feliz, algo que traz bem-estar para ele. Isso é maravilhoso. E, além disso, conforme a criança for começando a aprender a falar, a andar, começar a ficar mais durinho, a criança pode começar a dar os comandos para o cão, é lógico, na supervisão do pai, da mãe, os pais protegendo ali, evitando que o cão pule na criança, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. Mas a criança começa a dar os comandos para o cão, para que o cão comece a ser condicionado a obedecer à criança. Isso vai evitar muitos acidentes. Isso é algo que é maravilhoso de se ver. Uma criança pequena dando comando em um cão grande, né? Às vezes um dog alemão de 90 quilos obedecendo uma criança pequenininha de 10, mostra que o adestramento não requer única e exclusivamente força, que para você dominar um cão, na verdade você o conquista, né? Você impõe a sua liderança através da conquista, mostrando para ele como é bom ele ser liderado, como você é um líder maravilhoso, como você entrega ao cão tudo aquilo que o cão precisa. Isso é algo que enche os olhos e vai trazer inúmeros benefícios no decorrer da vida, inclusive para a criança. A criança vai aprender a se impor, a criança vai aprender como se relacionar com um ser de outra espécie, isso vai ajudar ela a se relacionar com outras pessoas. A criança vai aprender a ter calma e firmeza, que é algo que ela vai levar para o resto da vida. Enfim, os benefícios são mútuos. E é algo que vai proporcionar, além de uma qualidade de vida excepcional para a criança e para o cão, vai evitar muitos acidentes. Outro ponto que é interessante também, a criança deve participar do manejo do cão. Então, vai limpar a baia, vai botar comida, vai botar água, leva a criança consigo. O cachorro também vai começar a associar a criança na hora de receber comida. Toda vez que eu vejo a criança eu recebo comida, toda vez que a criança está assim eu recebo água, eu recebo um carinho. Enfim, tudo aquilo que faz parte do manejo, é importante que a criança esteja presente. Tanto para educar a criança, para que conforme ela for crescendo, ela possa também assumir essa responsabilidade, como o cão associar a criança a algo bom, a algo do cotidiano.
Outra coisa importante é passear com o cão e a criança. Se a criança de colo, ela vai tomar lá o banhozinho de sol, vai fazer uma caminhadinha curta com a criança no colo, leva o cachorro. Se não puder levar os dois, né, cada um no braço, o cachorro no chão, logicamente, né, a pessoa segurando a guia numa mão e a criança no outro, chama a mamãe, chama outra pessoa, chama o papai para sair, mas saiam, levem a criança também com o cão, levem o cão e a criança juntos. Por quê? O cão começa mais uma vez a associar a criança com algo bom, sem falar que a caminhada é algo que reforça o sentimento de matilha, porque os cães, eles têm geneticamente a vontade de caminhar em matilha. A gente comentou muito sobre isso no vídeo, A Origem do Cão. E é importante a gente ter isso em mente, que quando eu passeio em matilha, quando eu passeio em grupo social, eu reforço o sentimento de matilha com o meu cão. Então aquela criança começa a ser inserida ainda mais na matilha do cão. O cão começa a vê-la realmente como um membro da família. E isso vai proporcionar uma conexão melhor, mais obediência, vai diminuir as chances de uma agressão. Enfim, traz benefícios incríveis, tanto para o cão, quanto para a criança, como para a família como um todo. Outro ponto que é importante em alguns casos, é interessante também botar uma gradezinha no quarto da criança, para o cão não ter livre acesso. Por quê? O cão vai ficar curioso, o cão vai cheirar, o cão pode querer marcar território, o cão pode querer morder os brinquedos da criança, o cão pode querer tentar subir no berço, a depender da altura do cão, da altura do berço. Então, quando você bota uma gradezinha, pode ser até aquelas grades mesmo que vem de pet shop, né, que você bota ali na porta, abre e fecha, o cão ele vai ter acesso ao cheiro, vai ter acesso aos sons do bebê, vai ter acesso a toda aquela dinâmica que existe ali dentro daquele quarto, mas o acesso à criança vai ficar velado e vai ser colocado, né, ele vai ter acesso exclusivamente quando os responsáveis estiverem na hora. Isso também é muito bacana, para que o cão aprenda a lidar com aquela dinâmica sem necessariamente ter acesso total à criança. Porque, às vezes, ter acesso total pode fazer com que o cão queira lamber, queira mordiscar a criança, né? Tem cães que gostam de fazer carinho, dar pequenos mordiscos, isso pode machucar a criança, porque o cão está acostumado a dar esses mordiscos numa pele de cão, né? Ele gosta de fazer isso em si mesmo, em outros cães, e a pele da criança é muito mais fina. Enfim, então a gradezinha também é uma ótima dica, um ótimo conselho para quem está esperando aí, quem tem um bebezinho. Meus amigos, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Gostou, curta e compartilha. Se você tem alguém que está esperando um bebê, alguém que está grávido, manda esse vídeo para ela, manda esse vídeo para essa família, que tenho certeza que vai ajudar bastante. Até o próximo.